Olá, estamos reunidos mais uma vez, terça-feira, hoje, 28 de abril, para mais um Café com Bíblia. Queremos chamar todas as pessoas que nos acompanham nesse estudo. E hoje à noite eu tenho algumas novidades, um programa bem extenso. Queremos fechar hoje e no próximo Café com Bíblia o estudo do livro do Apocalipse nos capítulos 12, 13 e 17. Basicamente queremos estudar ainda algumas nuances, alguns pontos importantes dentro daquele tema já anunciado sobre a mulher. Qual a diferença da mulher do capítulo 12 para a mulher do capítulo 17? Qual o significado do primeiro animal do capítulo 12 para a besta do capítulo 13, as duas bestas do capítulo 13 e a besta que reaparece no capítulo 17. Bom, é importantíssimo que você esteja aí com a sua Bíblia, com o seu texto da Escritura Sagrada, para você poder acompanhar conosco hoje à noite. Lembrando que durante este primeiro momento você pode formular as suas perguntas para que no próximo painel de perguntas e respostas nós possamos aqui trazer luz às dificuldades que surgiram durante a meditação. É uma reflexão e eu quero chamar você ao entendimento da palavra do Senhor, ao conhecimento da Bíblia Sagrada. Vamos ler parte novamente do capítulo 13 do livro do Apocalipse, a parte que nós não lemos no último Café com Bíblia. Vamos ler hoje e depois vamos pular para os 6 primeiros versículos do capítulo 17. Vamos ler o texto, Apocalipse 13, a partir do versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos para o capítulo 17. Hoje vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 6. Folheie aí a sua Bíblia, um pouquinho mais para frente, capítulo 17 agora, e vamos ler de 1 a 6. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se chama ou que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram
os que habitam na terra. Transportou-me ainda o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Diz ainda o texto, no versículo 5, na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia, com letras garrafais, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, versículo 7, mais um versículo, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que não é, mas aparecerá. Até aqui nós vamos colocar diante de vocês o desafio da simplicidade. A palavra de Deus, ela tem que ser lida, cada leitor, cada estudante da palavra de Deus deve se colocar à disposição do Espírito Santo para o aprendizado. Nós nos humilhamos diante de Deus em oração. Nós buscamos a Deus com consagração de vida. E dentro dessa perspectiva de buscar a Deus, está interessado sobretudo na mensagem do Deus Todo-Poderoso, aí nós temos o Espírito Santo para nos dar compreensão, para nos oferecer entendimento. É o que Deus deseja de todo o coração, que os seus servos o busquem com sabedoria, com entendimento e com discernimento. É o que nós queremos hoje à noite. Mas lembramos que os primeiros discípulos do Senhor Jesus, os 12 que foram chamados por Jesus, eles tiveram vários encontros de ensinos bem práticos. E bem no final do ministério do Senhor Jesus, que são os capítulos do livro de Mateus ou do Evangelho de Mateus, capítulo 24 de Mateus, capítulo 25 de Mateus, capítulo 21 de Lucas, nós temos ali uma narrativa bem interessante que o Senhor Jesus apresenta como desafio, em particular para os seus discípulos. Eu quero rapidamente hoje mostrar para vocês qual deve ser o entendimento, como devemos nos comportar diante deste desafio. O próprio Senhor Jesus falou o seguinte, lá no capítulo 21 de Lucas, versículo 34. Cautelai-vos, tenham cuidado por vós mesmos, em se tratando dos vossos sentimentos, diz o texto, das vossas emoções, da vossa vida. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, como? Orando, me buscando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e que vocês estejam de pé na presença do Filho
do homem. O texto é muito claro quando ele também escreve aos seus discípulos. Aqui, no livro de Apocalipse, a intenção é que a natureza do nosso entendimento, é que a nossa vida sempre esteja fundamentada no Senhor Jesus. Que nós possamos dar cada passo, em cada instrução, com muita segurança, com um apetite enorme para o aprendizado. Devemos sempre buscar ao Senhor. E é com esse entendimento, lembrando que Jesus, ele dizia claramente para os seus discípulos: olha, nem eu sei, nem os anjos do céu, sobre tudo dos últimos tempos. O Pai sabe todas as coisas. Eu quero lembrar a vocês que Deus, ele tem na sua soberania ciência, a sua agenda é extremamente organizada, no sentido do tempo. Deus vai agir, está agindo, a palavra dele se cumpre, nada escapa da vontade do Senhor, ela é plenamente estabelecida entre os homens. Agora, o diabo, ele não tem uma agenda organizada. Ele é extremamente desorganizado, ele não é onipotente como Deus, ele não é onisciente como Deus, ele depende de informações dos seus demônios, dos seus agentes, e aí ele nem sabe como é que vai agir às vezes. Ele é extremamente voraz, contundente, maligno, déspota e fervoroso em suas convicções satânicas. Ele e todos aqueles que o seguem. Então esse texto vai esclarecer para nós como é que a igreja do Senhor Jesus, os seguidores, cada discípulo de Jesus, cada filho de Deus, deve se comportar nos dias atuais. Que entendimento nós devemos ter e como compreender os sinais que às vezes são tão abrangentes. Você não sabe quem é então o anticristo, quem é a besta, quem é o falso profeta. Como é que eu posso entender? Como é que a igreja apóstata vai se apresentar? E aí eu quero, aqui à luz das Escrituras, mostrar para as pessoas que nos acompanham como é que essas coisas estão acontecendo hoje. Lembrando que Deus fala hoje. A mensagem de Jesus é para os dias atuais. A mensagem do livro do Apocalipse, a palavra da revelação, é para hoje. E nós não podemos de maneira alguma descuidar, tirar os nossos olhos da palavra do Senhor, das intenções do Espírito Santo. Quero lembrar a vocês que lá no capítulo 12, novamente lembrando, o diabo se apresenta com 7 cabeças que pensa, que age, que tem autoridade satânica, diz lá o texto claramente, e 10 chifres. Já no capítulo 13 do livro do Apocalipse, ele continua agindo através da primeira besta, que emerge das nações, dos poderes constituintes. O diabo constitui reinos, ele tem os seus sacerdotes, o seu legado humano. Então ele trabalha com governos. Foi sempre assim na história, quando agiu através do Egito, da Babilônia, dos medos e dos persas, do Império Grego, do Império Romano, numa história que nós nos lembramos muito bem, no período da Segunda Guerra Mundial, através de Hitler. Ele age através dos impérios, 500, depois do Senhor Jesus até 500, Império Bizantino. Ele agiu na história através das federações, das nações, dos reis coroados. É por isso que a besta, no capítulo 13, ela se apresenta com 10 coroas nos seus chifres, que tem o símbolo de poder. Eu acredito que esses 10 hoje estão voltados a esta liderança mundial, aos chefes
das nações que tem por finalidade conduzir a economia mundial. Veja que nós vivemos dentro de um sistema econômico. A economia é o poder das nações, é a mão direita dos povos. Se o sistema econômico não demanda para os interesses e para a formatação, o equilíbrio das nações, se descamba todo o sistema econômico de uma nação, a nação vai sofrer duramente as perseguições, as lutas, as dificuldades de uma manobra econômica mal gerenciada. A nação que não conduz bem as suas finanças, ela é perseguida por outras nações que tentam gerenciá-la de forma déspota. Quem tem o controle do capitalismo, das economias mundiais, tem o controle da humanidade. Vai saber acionar a ciência, estar por detrás da questão do alimento, do crescimento, do desenvolvimento, especialmente na era tecnológica. Então, todas as vezes que nós lermos o capítulo 13 do livro do Apocalipse, a besta que emerge do mar, das nações que bramam, que têm necessidades de serem lideradas, nós encontramos ali a pessoa do dragão, da antiga serpente, do diabo, dando, oferecendo, transferindo seu poder para essas nações. Então, muitos estadistas, muitos líderes, hoje a maioria, conduz as suas nações, os direitos humanos, a questão da saúde mundial, tudo é conduzido por este fator de liderança das nações. Eu posso imaginar que os 7 países mais ricos do mundo hoje têm esta habilidade, ou pelo menos se conclui que tem esta condição de gerenciar a economia do mundo. Entretanto, irmãos, nós precisamos entender que o diabo ele não age só através desses líderes, não somente através da economia. Ele também pode agir e está agindo através do falso cristianismo, das falsas religiões. O mundo ele está envolvido com a religião. O mundo no passado sempre foi politeísta, sempre se conduziu os imperadores e os impérios por um princípio religioso cujo princípio estava sempre voltado aos interesses do diabo. É por isso que no capítulo 13, ainda, a partir do versículo 17, nós temos a segunda besta, que é a figura do falso profeta. Uma besta que tem 2 chifres. Esses 2 poderes, Estado e Igreja, que está sendo afunilado através do ecumenismo, a Igreja vai se unificar, a Igreja apóstata, e através do líder mundial, os 2 trabalhando em conjunto até que esse conjunto ofereça toda a glória e toda a honra a Satanás. Porque nós percebemos que já no final da perseguição às nações que se deixam guiar por Deus, ou ao homem que se deixa guiar, que se deixa conduzir pela palavra do Senhor, a besta também vai ser expurgada, tirada. O capítulo 17 e também o capítulo 18 do livro do Apocalipse fala desta besta que vai sofrer danos, que vai sofrer retaliação por parte do Estado. Então vamos só lembrar, algumas pessoas pediram para eu explicar melhor a questão do 666. E eu usei uma maneira muito prática, muito simples, que os
antigos historiadores e também naquele período, vocês lembram que quando a nação de Israel saiu do cativeiro babilônico, a massa que foi gerada lá nesse período de 70 anos, eles perderam um pouco a capacidade da exploração, da devoção e da leitura no hebraico. Mas esta leitura foi restaurando aos poucos, e já no tempo de Jesus se falava o hebraico com certeza. Os discípulos conseguiam muito bem entender tanto o aramaico como o hebraico, muito mais do que o grego. Então, nós vamos entender um pouquinho mais. Quando eu falei aqui, eu quero usar a minha Bíblia, o meu Novo Testamento em hebraico, para ensinar aqui para vocês algo que eu percebi. Domingo passado eu li o texto do Salmo 119 em hebraico, mas eu preciso de muita luz aqui no ambiente, porque as vogais são bem pequenas e a gente precisa fazer a leitura correta para dar o som certo do que está aqui. Então, eu só quero ler o versículo 18 do capítulo 13 para ensinar novamente aquela questão que eu já trabalhei da pictografia, que era a forma como os hebreus entendiam o texto e a escrita. Então, basicamente, aqui no versículo 18 do capítulo 13 do livro do Apocalipse, em hebraico, eu gosto dessa língua porque ela esclarece muito bem os detalhes, diz: aqui há sabedoria. Aqui deve haver sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Olha como é que está o texto. O texto começa muito claramente. Po hakamá, aqui deve haver sabedoria. E a outra palavra interessante, tisifuná, que é a palavra também para não somente sabedoria, mas para entendimento. Então, continua o texto, diz: aqui deve ter sabedoria e entendimento, verhamá sherio. E aí o texto tem uma expressão muito interessante, irrachem, ou irrachem, que é para você entender. E nós temos que entender da seguinte forma: o que o texto está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, que você tem que ter sabedoria para ver quem é o nome da besta. Shema é o nome da besta e o número da besta. Então aparece a palavra aqui, mispar. Interessante essa palavra, ela aparece pelo menos 3 vezes aqui, tanto no versículo 17 como no versículo 18. No versículo 17, a palavra mispá aparece assim: et mispá hahaya ki mispá. E aqui, terminando o texto, diz: Adam hu o mispá. E aí 4 letras em hebraico, que é o tav. Aliás, a partir da leitura como está no original, o tav, o resh, o samik e o vav. Então o texto diz: Adão é número de homem, da humanidade. Aparece claramente aqui. Adam hu. E aí a contagem. O tav é o numeral 400. O resh é o numeral 200. Então você faz uma soma. 400 com 200, 600. O samik é o numeral 60. E o vav é o numeral 6. Então você tem 666. Eu quero explicar um pouco a questão da pictografia aqui, desse numeral. Porque todas as vezes que os antigos olhavam para o numeral, o tav representava uma marca. A marca. Antes das consoantes, antes deles elaborarem muito bem o som da consoante. Porque o tav tem às vezes o som de T. Né? Não representa o nosso T, mas tem esse som. Mas aqui
representava uma marca. E a segunda letra que aparece aqui, que é o Ureshi, representava um príncipe coroado. E o Samek, a letrinha toda fechadinha, representava, dentro do aspecto negativo do número 60, porque também o número 60 tem os aspectos positivos, o ódio, a sede de vingança. E o Vav iria representar, dentro dessa lição aqui, talvez o cajado, mais provável, né, o cetro desse príncipe, a autoridade desse príncipe. Então, é a marca de um príncipe cheio de ódio, cujo coração odeia e que tem uma espécie de autoridade. Autoridade para odiar. É um príncipe, é um falso príncipe. Na verdade, essa é a ideia que os antigos tinham desse texto. Então, todas as vezes que eu leio aqui o texto Mispah Adam Hu, o Mes Pahu, significa que esse número tem que ser lido, tem que ser entendido com cuidado. O que é curioso aqui na leitura desse texto é que o termo Mispah ou Mispahu, lá no Velho Testamento nós temos alguns contextos. Por exemplo, quando Davi mandou contar o povo de forma afoita, Deus não gostou da forma como Davi conduziu a contagem do povo, do seu exército, do seu povo. Aí aparece a palavra Mispah. Entretanto, quando Gideão convocou os 300 para lutar contra Amaleque, contra o inimigo, Gideão, quando chegou no número 300, aqueles que desceram a fonte, que pegaram a água com a mão e trouxeram com a boca, a palavra de contagem lá é a palavra Mispah. Então, por 4 vezes aqui no livro do Apocalipse aparece a expressão Mispah. Isso significa que todas as vezes que eu ter entendimento, ou que eu tentar ter entendimento para compreender o número da besta, eu tenho que ter muito cuidado para não sair numerando qualquer pessoa ou dizendo que esse número representa qualquer poder. Alguns segmentos religiosos hoje acreditam, por exemplo, bem fervoroso, diz o seguinte, que o número da besta, a besta representa, esse número representa os Estados Unidos. Outros dizem, não, essa besta vai sair da Europa. Outros ensinam, não, essa besta é o número universal do anticristo. Outros chegam a dizer, não, a besta é o Papa. E aí nós precisamos ter cuidado. Mesmo quando o texto aqui no capítulo 17 traz para nós algumas orientações, especialmente a orientação dos 8 reis, os 5 que caíram, e depois surgiram mais 2 e um terceiro que está associado à besta, ao sentido da forma como a besta vai agir, a bestialidade, a forma de comportamento dessa besta. E aí alguns associam a Igreja Católica ou até mesmo ao papado, e eu tenho muitas dificuldades de fazer esta associação brusca, às vezes até com uma certa ignorância, mas nós precisamos ter cuidado, porque de fato aqui nós temos uma expressão bestial que é a maneira como a igreja vai se conduzir ou já está se conduzindo nos últimos dias. Não somente a Igreja Católica, mas qualquer religião, até mesmo o cristianismo, até mesmo algumas igrejas que se dizem evangélicas, estão se conduzindo de acordo com os padrões, com o comportamento desta besta. Então dizer, por exemplo, que o
o primeiro Papa, depois de 1927, chamado aquele Tratado de Latão, o primeiro Papa, o Pio XI, e que é esse rei, o primeiro rei, o Pio XII, o Pio XIII, são os três primeiros reis. Aí, depois do Pio XI, Pio XII, Pio XIII, vem o Paulo VI, o quarto rei. Depois do Paulo VI, o Papa João Paulo I, depois o João Paulo II, o sexto, e aí nós temos o outro Papa que veio recentemente, né, e que ficou tão pouco tempo, o Bento XVI, e aí fazer essas declarações, não, o Bento XVI foi o que ficou pouco tempo e já não era, e aí vem o último Papa, esse que é o oitavo, né, o Papa Francisco. Eu só gostaria de mostrar para vocês que essa ideia dos 8 reis, também nós podemos encontrar esta forma bestial lá no Império Romano. Porque lá no Império Romano, antes de Augusto, Júlio César, olha, Júlio César, Augusto, depois de Augusto, Tibério, aí depois do Tibério, o Calígula, Cláudio, aí nós temos um sexto, que foi o Nero, o pior imperador daquela época. E depois do Nero, depois do sexto, um que ficou pouco tempo, um determinado tempo, uma margem pequena. Nós não tivemos só um, nós tivemos três imperadores romanos que ficaram durante um ano e alguns meses, 3 imperadores se assentaram no trono de Roma. O Galba, o Otton e o Vitélio. Então essa ideia de que 6 vieram e o 7º ficou pouco tempo lá, também está lá em relação ao Império Romano. Porque depois desses 3 que podemos pensar em um período, o 7º que ficou pouco tempo, nós temos o Vespasiano. Mas o Vespasiano não foi aquele que chefiou, que conduziu toda a perseguição ao povo de Deus. A igreja vai sofrer mesmo todo tipo de perseguição no império do filho do Vespasiano, porque o Vespasiano tinha 2 filhos, o Tito e o Domiciano. O Domiciano foi, de fato, o imperador que mais perseguiu a igreja cristã. Então nós podemos fazer a leitura do 666 em vários líderes déspotas que tentaram se colocar frontalmente contra Deus. Eu posso fazer esta leitura no Hitler, eu posso fazer essa leitura no islamismo, eu posso fazer esta leitura na Babilônia, eu posso fazer esta leitura antes da Babilônia no Egito, eu posso fazer esta leitura nos medos e dos persas, eu posso fazer esta leitura do 666 no Império Grego e também posso fazer esta leitura no Império Romano. Como também posso fazer esta leitura do 666 hoje em vários segmentos da economia, da política, em todos os segmentos, em todas as manobras anti-Deus, contra Deus, eu posso fazer esta leitura. Eu não posso me conduzir e dizer, é só este segmento da religião que representa o 666. Não. Todo segmento hoje, quer seja do papado, da igreja evangélica, do Alcorão, do islamismo, né, Alcorão, todos os seguidores de Alá, mas também os seguidores do hinduísmo, ou brahmismo, ou qualquer tipo de religião, no Japão, na Índia, em qualquer setor da humanidade, no Brasil, qualquer religião, qualquer
código de ensinamento, qualquer manual de ensinamento contra Deus, ali nós podemos indicar e referenciar o 666. Então, 666 é um sistema religioso apóstata que está se apresentando para conduzir os destinos religiosos das nações. Tudo que é contra Deus. O próprio anticristo, diz a palavra de Deus, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, e também no capítulo 13, só vai poder comprar e vender, comercializar, se tiver esta marca. Quem tem entendimento, diz o texto, é número de homem. Mispá, Adam, Mispá, são duas expressões do velho Adão que pecou, que ignorou a conduta sua particular ou comportamental diante da sua sociedade, viveu em desarmonia com Deus. Então, qualquer segmento, qualquer cristão que não obedece a Deus, que se diz cristão, que vive a mentira, lembrando que qualquer mentira é padrão do diabo. O padrão de Deus é a verdade. Viver a verdade. Quando você vive a verdade, você vive o padrão de Deus. Quando você vive a mentira, quando você ensina a mentira, você vive o padrão de Deus. Portanto, 666 está nesta maneira como o diabo se apresenta. E no capítulo 17, ele se apresenta através de uma religião falsa, que é a mulher. Quem é a mulher do capítulo 17? A mulher embriagada com o sangue dos santos, dos profetas, com o sangue dos mártires, com o sangue daqueles que ensinam a palavra do Senhor, que vive a verdade. Veja que a mentira, ela está em oposição a Deus. E ela bebe da verdade para maltratar, para escravizar. Um tipo de luxúria. O texto é muito claro. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. O versículo 3 é muito claro, diz: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, vermelha. Uma besta repleta de nomes. Olha os nomes de blasfêmia, diz o texto. Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Eu quero ensinar aqui para vocês o código que não traz nenhum tipo de aborrecimento e que não coloca você diante de um padrão de censura. Na verdade, a cidade de Roma, ela está edificada sobre 7 montes. Isso é verdade. Enquanto a cidade de Roma está edificada sobre 7 montes, como diz o texto, isso é muito claro, nós não podemos fugir dessa realidade. O Senhor Jesus diz lá no capítulo 24 que os filhos de Israel deveriam fugir para os montes que estão em volta de Jerusalém. Os montes em volta de Jerusalém servem de proteção. Mas os montes aonde está sentada parte do segmento religioso hoje, que distorce completamente a verdade, diz o texto, que esta cidade está sobre 7 montes, nós sim podemos fazer uma ligação com todos os ensinamentos dentro do aspecto religioso de Roma. Por quê? Porque o texto vai dar a seguinte orientação. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós temos a palavra iluminando
esclarecendo. A partir do versículo 7, do capítulo 17, o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? João ficou admirado de quê? E aí, o anjo vai esclarecer para ele o mistério. Olha qual é o mistério. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. Então, essa besta é a besta que emerge das nações. A mulher é o sistema religioso. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que não é, mas aparecerá. Esta besta é de fato a liderança agora, já no final, sobre a égide, sobre o bastão de um líder mundial. O versículo 9 diz: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher, a religião apóstata, está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Quem? O 7º. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. Veja que a besta também, ela emana desta liderança mundial. Seja ela liderança econômica, seja ela uma liderança para os povos, diante do sistema econômico, mas também representa a liderança religiosa. Irmãos, nós precisamos estar de olhos abertos, tanto para o cristianismo, todos os segmentos do cristianismo. Porque hoje nós temos tantos ensinamentos assustadores, até mesmo dentro da igreja evangélica. Então, parte das igrejas evangélicas, ou parte de alguns segmentos da igreja evangélica, da igreja romana, das outras religiões da terra, farão parte desse sistema do 666. E nós precisamos ficar atentos, por quê? Nós precisamos ficar atentos para não nos deixarmos sermos enganados. Quando os discípulos saíram do templo com Jesus, eles vislumbravam com muita alegria a formosura do templo. O templo que Herodes o Grande havia reformado completamente e que os líderes e os demais achavam que a glória daquele templo ele era muito mais belo do que até mesmo o templo de Salomão. E os discípulos estavam admirando as construções do templo. E Jesus, sendo questionado, Jesus foi levado pelos discípulos a também olhar para a beleza. Jesus disse: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa profecia se cumpriu no ano 70. O templo foi totalmente destruído. Nós não podemos colocar a nossa fé na igreja, nas 4 paredes. Não podemos colocar a nossa fé no poder econômico, no poder das nações, nas belezas transitórias da vida. Jesus, então, coloca ali alguns desafios bem simples e bem práticos para os seus discípulos. No sentido de que nós temos que ficar atentos aos sinais. Os sinais são claros dos últimos dias. Os códigos, as manifestações, as cifras, o poder econômico. Então nós podemos ficar de olhos abertos. Nós não temos que ter esperança de que o Brasil vai virar uma potência econômica, de que os nossos governantes são bons, extraordinários, porque não são, são humanos. Nós precisamos confiar e orar em favor do nosso país para que nós não soframos.
A igreja tem que orar e buscar a Deus para que não passemos por crises, por dificuldades na área de perseguições. Mas olha, irmãos, nós também não temos que orar para não sermos perseguidos, no sentido de que não vamos ser. Porque a igreja vai passar por perseguições. O cristão vai ser provado. Ou já estamos sendo provados. E todas as vezes que formos provados, nós precisamos nos conduzir para a beleza da santidade de Deus. Que a palavra de Deus reine em nós. Então, eu queria trazer essas instruções hoje à noite. Espero que o nosso tempo tenha sido suficiente. Eu ainda quero trazer alguns detalhes, então vou deixar para o próximo café com Bíblia outros detalhes interessantes desse texto. Não dá para ensinar tudo aqui. A gente termina correndo e não coloca tudo como gostaríamos de colocar. Um beijo no coração, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Jesus. Lembramos que nós vamos fazer uma pausa agora e depois vamos voltar logo a seguir, sem muito tempo, sem uma pausa longa, para as perguntas e as respostas. Que Deus nos abençoe. Amém.